Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e hoje a gente vai começar a falar sobre termoquímica, mais especificamente sobre entalpia e variação de entalpia. Para nós falarmos sobre a termoquímica, que nada mais é do que o calor envolvido nas reações químicas, a gente precisa entender o que é calor. Calor é a energia transferida entre dois ou mais corpos ou entre partes diferentes de um mesmo corpo, mas que tenham temperaturas diferentes entre si. Vale lembrar que o calor ele sempre é transferido de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Porque calor é movimento entre as moléculas. Eu vou fazer com que as moléculas de um corpo que está mais frio, ou seja, que as moléculas estão com menor movimento, vou fazer com que que as moléculas desse corpo se movimentem mais, tá? Então, isso é transferência de calor, já que o frio é a ausência de movimento, é a ausência do calor. Bom, aí nós temos dois tipos de processos: os processos que liberam calor e os processos que absorvem calor. Os processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos, exo de para fora. Nos processos exotérmicos, o calor liberado vai aparecer aqui, juntamente com os produtos, já que ele está sendo liberado, já que é um produto final. O calor liberado é um produto lá no final. Já os processos que absorvem calor são processos denominados processos endotérmicos. E aí, na equação química, ele vem juntamente aqui com os reagentes, ok? Vamos ver um exemplo, então, de como isso pode aparecer. No nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos. Vamos analisar, então. Na formação de nuvens. A formação de nuvens vai ser um processo que nós temos a água passando do estado gasoso para o estado líquido. No estado gasoso, as moléculas têm mais movimento. Quando elas passam para o estado líquido, elas passam a ter menos movimento. Então, eu preciso liberar esse calor. Portanto, processo exotérmico. Beleza? Secagem de roupas. Na secagem de roupas, a gente está evaporando a água que está na roupa, correto? Então, a gente está passando da água no estado líquido para o estado gasoso. De um estado em que as moléculas estão menos agitadas para um estado em que as moléculas ficam mais agitadas. Então, eu estou absorvendo energia. Logo, um tipo de processo endotérmico. Resposta, letra A, já está fora de questão pra gente. Formação de geada. A geada acontece quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. No estado líquido, eu tenho mais movimento do que no estado sólido. Então, eu vou liberar calor para que a água passe, para que ocorra a formação da geada. Então, processo exotérmico. Combustão em motores de automóveis. A gente sabe que qualquer combustão, qualquer queima vai liberar energia. Então, processo exotérmico. Beleza? Evaporação da água dos lagos. Bom, evaporação. Eu estou passando do estado líquido para o estado gasoso. No estado líquido, as moléculas têm menos energia do que no estado gasoso. Então, nós estamos falando de um processo que absorve energia. Se eu estou absorvendo energia, um processo endotérmico, não é essa a nossa resposta. Letra C. Evaporação da água dos lagos. Bom, já falamos aqui, um processo endotérmico. Letra D. Queima de carvão. Beleza, processo exotérmico, libera calor. Formação de geada, já falamos processo exotérmico. Agora, derretimento do gelo. O derretimento de gelo é nós passarmos do estado sólido para o estado líquido. O estado sólido tem menos energia do que no estado líquido. Então, nós estamos absorvendo energia, essa água vai absorver energia, logo, um processo do tipo endotérmico. Também não é essa? Vamos conferir a letra E. Combustão de motores em motores de automóveis. Beleza, exotérmico. Explosão de fogos de artifício. Bom, quando os fogos estão explodindo lá em cima, aí sim a gente tem liberação de calor, então processo exotérmico. E formação de geada, que a gente já falou, processo exotérmico também, portanto, letra E.
Bom, mas aqui na química, o que importa pra gente é a entalpia. A entalpia é como se fosse um saldo bancário. Quanto de dinheiro a gente tem na conta? Seria a nossa entalpia. Mas a entalpia mesmo é o quanto de calor aquele corpo tem, é o tanto de energia que aquele corpo tem para poder transformar em calor e transferi-la. Mas o que importa mesmo pra gente é a variação dessa entalpia. É o quanto eu tenho no começo de uma reação para o quanto eu vou ter no final de uma reação. Então, a variação da entalpia, que é representada pelo ΔH, que a gente vai ver muitíssimo daqui para frente, de um sistema informa a quantidade de calor trocado pelo sistema durante a reação. Lembrando sempre que é uma pressão constante, mas sempre vai ser pressão constante, então a gente não precisa se preocupar com isso agora. O sinal do ΔH, ele vai informar então se o processo é endotérmico ou exotérmico. Se o processo for exotérmico, a gente vai ter um ΔH negativo, menor que zero, sinal negativo. Se o processo for endotérmico, esse processo absorveu o calor, então o ΔH fica maior do que zero. Eu ganhei calor, então eu fico com um saldo positivo, certo? Assim como na conta bancária, então o nosso ΔH é positivo. Aqui a gente está vendo, ó, o que a gente precisa relembrar? Que delta nada mais é do que entalpia final, qualquer coisa, né, final, menos a inicial. A gente vocês já viram delta lá em física muitas vezes para velocidade, para aceleração e para para temperatura. Então aqui a gente vai ver para entalpia. Na entalpia, então, a gente tem a entalpia final, o ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. O que a gente tem no final de toda a reação? A gente tem os produtos. O que a gente tem no início de toda a reação? A gente tem os reagentes. Esses diagramas aqui vão aparecer com bastante constância para a gente daqui para frente. E aí, o que a gente precisa entender nesses diagramas? É que a seta aqui sempre vai indicar dos reagentes para os produtos, tá? Sempre do começo para o fim, nunca o contrário. Então, a gente vai conseguir se localizar por aí. Ele não precisa me dizer quem foram os reagentes e quem foram os produtos se eu tiver essa setinha aqui. Ela sempre vai do reagente para os produtos. Nesse caso aqui, ó, eu tive uma baixa de energia. Então, esse ΔH aqui é negativo, logo uma reação do tipo exotérmica. Liberou energia. Aqui a gente tem um diagrama de uma reação endotérmica, indo dos reagentes para os produtos, absorvendo energia, eu tenho um ganho aqui, então se eu absorver, a minha reação é endotérmica, o meu ΔH é maior que zero, ou seja, positivo. Bom, como já foi visto antes, a entalpia, quando ela aparece aqui nos produtos, a gente tem uma reação que liberou calor, ou seja, uma reação exotérmica. Aqui a gente tem o diagrama. Como eu disse, ele não precisa informar pra gente quem é produto e quem é reagente, porque é só observar pela setinha. Aqui a gente tem reagente e produto, apesar de aqui ele tá falando que é entalpia de produto e aqui entalpia de reagente. Então eu tô liberando calor, tá vendo? Quanto? 285,8 kJ. Professora, mas calor liberado não é negativo? É negativo quando ele aparecer assim, ó, que é o que a gente mais vai ver. O ΔH aparecendo aqui na frente. Quando ele aparece na reação, ele vai ser sempre somado, ou no reagente ou no produto, a depender do tipo de processo, se endotérmico ou se exotérmico. Bom, então, aqui a gente tem uma reação com um ΔH de menos 285 kJ por mol. Por mol de quê? De água produzido, tá? Então, isso é importante a gente ler. Se a gente tiver uma reação aqui para 2 mols de água sendo produzido, a gente não vai ter mais aqui por mol, tá? A gente vai ter uma quantidade em quilojoule. Mas isso vai ficar mais fácil mais pra frente. Bom, aqui então nós temos uma reação que absorveu calor, então é uma reação endotérmica. Passei de um estado inicial, lá nos reagentes, com menos energia do que no estado final, onde eu absorvi 90,7 kJ de energia. ΔH positivo, correto? Aparecendo aqui com esse maisinho na frente.
Professora, eu preciso colocar esse mais na frente? Precisa. Você precisa colocar esse mais na frente, é muito importante que ele apareça, tá? Aqui a gente já observa que o ΔH não aparece como quilojoule por mol, porque eu tenho mais de um produto sendo formado. Então, eu não poderia falar por mol, porque senão eu poderia confundir pela quantidade de O2 formado aqui, tá? Então, no geral, a gente vai ver por mol também quando a gente tiver um único produto sendo formado, ou se todos os produtos tiverem coeficiente estequiométrico 1. Bom, aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma reação com um ΔH de menos 271,6 kJ. Olha só, aqui tá 2 mol de água, tá vendo que eu falei? Já não aparece mais por mol, porque aqui não é para 1 mol que não vou formar 1 mol de água, eu vou formar 2 mol de água e vou liberar essa quantidade de quilojoules. Agora percebam, se eu multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2, eu também preciso multiplicar o ΔH por 2, tá? A variação de entalpia por 2. Tudo que eu fizer com a reação será feito com o ΔH. Olha, então, se eu dividir essa equação aqui toda por 2, eu também preciso dividir o ΔH por 2. Então, se eu multipliquei a reação por 3, eu vou multiplicar o ΔH por 3. Se eu dividir por 5, eu vou dividir o ΔH por 5, tá bom? E por fim, mais ou menos importante, foi o que nós já vimos lá no exercício, que foi mudança de fase. Mas percebam que aqui nós temos 3 reações de H2 mais O2, todos no estado gasoso, mas eu estou gerando água em 3 estados diferentes, eu tenho diferentes valores de ΔH. Bom, isso é bem comum de acontecer. E por que isso acontece? Porque no estado sólido, o estado sólido é um estado de menor energia. Então, para eu chegar nesse estado, eu preciso liberar mais energia do que eu liberaria para chegar no estado do tipo vapor. Porque o estado do tipo vapor é um estado que tem muita energia intrínseca a ele. Eu tenho as moléculas se movimentando mais. Então, nesse caso, a gente tem no estado sólido uma menor energia, no estado líquido, o estado de energia intermediária, e no estado gasoso, ou no estado vapor, a gente tem um estado de maior energia dentre os outros dois, ok? E aí aqui a gente pode observar o diagrama do H2 mais meio O2 formando água no estado vapor, que é o estado de maior energia, no estado líquido, que é uma energia intermediária, e no estado sólido, que é o de menor energia, então eu precisei liberar mais para chegar até ele. Bom, vamos ver o exercício então, para ficar mais claro? Considere a equação a seguir. 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 gerando 2 mol de água no estado líquido. ΔH de menos 572 kJ. É correto afirmar que a reação é endotérmica ou exotérmica? Bom, responde aí. Se o sinal do ΔH, da variação de entalpia, é negativo, quer dizer que eu perdi calor. Se eu perdi calor, se eu liberei calor, eu estou falando de uma reação do tipo exotérmica. Muito bom. Então, eu fico com 2 alternativas. Vamos ver o que elas dizem mais. Liberando 286, que é exatamente a metade disso, kJ por mol de O2 consumido. Vamos olhar aqui, ó. Não, a cada mol de O2 consumido, eu libero exatamente 572 kJ. Então, vamos só conferir a letra B, né? Liberando 572 kJ para 2 mol de água produzida. 2 mol de água sendo produzida, eu liberei 572 kJ de calor. Portanto, letra B. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você entendeu, deixa o seu curtir aqui embaixo. E aí, a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!